Entrando aqui ao vivo, 7h55, 5 minutinhos antes, para dar tempo de chamar vocês para a nossa live hoje, que está muito especial. Uma live para falar sobre o trabalho do arquivo. Está marcada para 8 horas, mas eu estou entrando um pouco antes para poder chamar vocês para participarem. A Larissa, que é coordenadora do arquivo, já trabalha com a gente há 13 anos e preparou muita coisa legal para trazer aqui para a nossa live hoje. Eu espero que vocês entrem com perguntas, com muita coisa bacana. Eu tenho uma coisa muito legal também para falar para vocês, gente. Essa semana, acho que foi na segunda ou na terça, nós fizemos uma postagem sobre o solar dos Airizes, né? Acho que vocês acompanharam aí. Gente, essa postagem teve mais de... acho que foram quase 200 compartilhamentos em um alcance de mais de 25 mil pessoas, gente. Eu fiquei muito feliz de ver o quanto as nossas publicações elas conseguem atingir pessoas. A gente recebeu mensagens do Brasil todo, de pessoas querendo saber sobre a situação do prédio, daquele edifício, se ia ser restaurado, se não ia ser restaurado. E é muito legal saber que uma publicação do arquivo consegue atingir tantas pessoas e consegue gerar uma certa demanda, né, gente? Eu espero que isso chegue até a empresa, a empresa que, né, comprou aquela área, e que ela olhe com mais carinho para o Solar dos Arizes. Contar para você, a gente já tem 10, quase 10, 9 pessoas assistindo a live, contar para vocês também que essa semana, acho que no sábado, a gente vai fazer uma postagem especial sobre Solar da Baronesa. Vocês pediram, a gente tem atendido muitos pedidos de vocês, então peçam mesmo, peçam, porque a gente, à medida que vocês vão pedindo, a gente faz essas postagens especiais que vocês pedem. São 7h57, daqui a alguns minutinhos a Larissa vai estar com a gente para contar. Boa noite, o Dilcimar já assistindo com a gente do Rio de Janeiro. Obrigada, Dilcimar, lá nos dando audiência aí na live, só crescendo a entrada aí com a gente. Muito obrigada, muito obrigada. Agora, sabe o que eu estou achando estranho? A live está gravando desde o nosso teste, Larissa. Já está... não, 2 minutos. Que bom. Eu achei que tivesse já com 2 horas de live, porque a gente fez testes antes para ver se está tudo certo, né? Já quase 20 pessoas aqui com a gente. Muito legal, gente. Obrigada pela presença de vocês, pelos compartilhamentos na página do arquivo, na minha página pessoal. Eu estou muito contente, muito feliz que nesse período de quarentena a gente tenha conseguido se reinventar, pensar nessas lives. A equipe do arquivo é uma equipe fantástica, deu a ideia. A equipe foi a ideia foi do nosso coordenador do arquivo permanente, é um setor do nosso arquivo. A Larissa vai falar sobre isso agora. E ele falou, vamos fazer essa live, vamos começar a levar o arquivo para outras pessoas. O Luiz Felipe deu essa ideia, foi um sucesso. Outras instituições já estão fazendo também, o que eu fico muito feliz, porque demonstra que a ideia é isso, né? Tirar as instituições dos seus lugares e levar para outras pessoas. Então, eu fico muito feliz. Fabiano, obrigada. Fabiano sabe que ele é o padrinho desse projeto também. A gente tem muito carinho pelo Fabiano. Um chefe, um cozinheiro de mão cheia, tem um projeto também de cozinha fantástico, de cozinha africana. A gente quer em breve que a gente volte a fazer esse projeto, Fabiano. Larissa já entrou, vai poder entrar aqui agora com a gente. Vou subir. A Larissa está pronta para participar, para entrar. Vamos dar boa noite para a Larissa. Mandem muitas perguntas. Hoje eu tenho uma surpresa para vocês. Como a live é sobre o arquivo, a gente vai sortear um livro do Couto Reis, a partir dos comentários, tá bom? Então, a gente vai pegar o nome de todo mundo que vai comentar na nossa live e a gente vai fazer um sorteio de um livro do Couto Reis. Eu vou pedir depois para o Felipe e para a Letícia separarem uma imagem do Couto Reis do livro para eu poder salvar aqui e mostrar para vocês que estão em casa, gente, um livro de 1785, edição especial, de luxo. Vou sortear esse livro para os comentários, tá, gente? Vocês que estão mandando, vocês são muito especiais e merecem. Então, a gente vai vai fazer esse sorteio para vocês. Vamos dar boa noite para a Larissa, que está aqui com a gente. Tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bem? É um prazer estar aqui falando. A live lá, seja bem-vinda.
Obrigada. É muito bom estar Olha, aqui falando do arquivo, né? muito bom, com certeza. É um assunto que você domina. Para quem está em casa, gente, para quem está nos ouvindo, a Larissa ela é mestre em políticas sociais e ela falou justamente na dissertação dela sobre, além de falar sobre políticas públicas, ela usou o caso do arquivo e do solar para servir como exemplo. Foi um estudo de caso. Então, eu achei que, por isso, era mais do que justo, além dos 13 anos de competência e de experiência que a Larissa tem ali com a gente no arquivo. Então, por isso, eu acho que a Larissa é profunda conhecedora do trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo desses anos. A Ana amanhã está aí com a gente, o Wellington e Georgina, boa noite, parabéns pelo brilhante trabalho lá de Barra do Itabapoana, obrigada por estarem assistindo. Eu queria que a Larissa começasse falando para vocês, gente, é o que eu sempre falo, a gente tem que começar do começo. Rodolfo Campos, boa noite. Nós temos ali, Larissa, eu queria que você falasse para quem tem em casa, duas riquezas. Uma, o solar, e outra, o arquivo. Então, eu queria que você começasse falando para quem está em casa a história daquele edifício e a história do arquivo, como é que tudo começou. Pois é, nós temos um grande privilégio, né? Nós temos uma instituição de memória instalada num prédio histórico que é hoje a edificação mais antiga da cidade de Campos, né? O solar, ele é de 1652, então ele é do período do início da colonização aqui da região, né? E esse solar, gente, ele foi construído para ser uma fazenda de produção dos jesuítas. Com o passar do tempo, ele foi tendo vários usos, foi tendo também outros proprietários. O que sucede, né, os jesuítas é o Joaquim Vicente dos Reis, que era um comerciante de escravos riquíssimo, um homem riquíssimo, que foi também provedor da Santa Casa de Misericórdia. Então, essa fazenda, né, desde a sua construção até o século XX, ela foi uma fazenda produtiva, tá? No período dos jesuítas, com mais gêneros, né, e depois com menos gêneros. Aí, no século XX, a gente já tem uma produção mais voltada para o setor da cana, né, para o setor açucareiro. Mas esse lugar, esse prédio incrível, lindo, que nós somos suspeitas a falar, mas também temos alguma propriedade, né? Esse prédio, ele ficou nas mãos de uma família, na maior parte do tempo de sua existência, que foi a família Barroso. Ele passa para a família Barroso após o falecimento do Joaquim Vicente, e aí ainda como uma fazenda produtiva. Acontece que, em 1977, esse prédio foi desapropriado, e ele já era tombado pelo IPHAN como um patrimônio material. O tombamento desse prédio, gente, só para vocês terem a noção da importância, do tamanho, da grandiosidade dele para a história do Brasil, ele foi o prédio que estava no conjunto dos primeiros bens tombados pelo IPHAN, bem no início da atuação do IPHAN. Tá? Então, ele acaba sendo desapropriado em 77 pelo governo do estado do Rio de Janeiro, e ele fica todo o período da década de 80 completamente desocupado, abandonado. Havia um projeto de implantação de um centro de cultura, né, nesse prédio, que não foi efetivado, e isso condenou esse prédio à ruína. Esses 10 anos completamente abandonados fez com que ele acabasse entrando, né, num processo de deterioração muito grande. Tá? E aí, nos anos 90, a gente tem uma luz no fim do túnel. Com a vinda da UENF para Campos, paralela ao projeto da universidade, havia também a ideia de se implantar naquele lugar a Escola Brasileira de Cinema. Para isso, o prédio precisou passar por um processo de restauro, né, de reforma, porque a estrutura já estava bem ruim. Vocês vão ver aí, a gente tem umas fotos para mostrar daqui a pouco. E essa reforma ela foi efetivada, foi feita de 90 a 94, 94 ela foi finalizada, só que a escola não funcionou, o projeto acabou sendo descontinuado por uma série de questões, mas o prédio estava lá, estava salvo, né? Pelo menos o prédio estava bem, estava conservado. E aí, pessoal, no início dos anos 2000, a gente tem o projeto de implantação de um arquivo na cidade. Essa era uma demanda já muito, muito antiga na cidade, né? Desde os anos 60, a gente tem matérias de jornal, de pesquisadores, do próprio Alberto Lamego, que é uma referência na história local, falando da necessidade de existir na cidade um arquivo para concentrar essa documentação, para cuidar dessa documentação e para torná-la pública, né, acessível para as pessoas. Rafaela, coloca para mim o vídeo sobre o solar, com as fotos do solar, para o pessoal ver um pouquinho como é que ele era. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minuto.
Aqui. Vou botar o play para todo mundo ver. Ó, essas aí são fotos, gente, a maior parte são do processo de tombamento feito pelo IPHAN nos anos 40. Olha a riqueza dessas fotos, desses altares, né? A riqueza de detalhes entalhados na madeira, folheados a ouro. Era de uma riqueza histórica impressionante, impressionante. Aqui é já a parte da residência, né? Uma sala de visitas no andar superior. Olha os móveis, né, os detalhes da arquitetura, o pátio interno. Que beleza, né? É uma riqueza, uma suntuosidade, né? A sala de jantar, que recebeu tantas visitas ilustres também, né? Entre elas o Dom Pedro II. Isso. E aqui a parte já da deterioração, né? Da partir dos anos 80. Aí vocês veem o prédio sem assoalho na parte superior, essa aí é a cozinha também sem assoalho, né, com marcas de umidade. E essas são matérias que saíam nos jornais nesse período do final dos anos 80, antes da reforma da UENF. Havia um grupo de pessoas preocupada com a destinação desse solar, né, porque elas sabiam que se nada fosse feito, esse solar ia ser mais um exemplar de arquitetura barroca que ia acabar ruindo, né. Então, quando vem o projeto da Escola de Cinema, como eu comentei, a gente tem essa intervenção estrutural, né? E aí o arquivo traz uma nova vida a esse espaço. A gente tem hoje lá cerca de 20 pessoas trabalhando arduamente na conservação dos documentos, mas também na conservação daquele espaço e na ressignificação do espaço. Eu acho que essa é a palavra, né? Trazer pessoas para conhecer o espaço e para se apropriarem dele como um bem público, né? Como um espaço de memória, mas como um lugar de pertencimento, de formação da identidade da população campista e principalmente da população da Baixada, né? Então, agora, acho que tá todo mundo aí, gente, todo mundo entendendo? Alguma pergunta? Ainda não, bom, né? Vamos ver aqui, a gente já tem várias pessoas mandando... o Gustavo, o Matheus, a Adriana, a Maria Cristina, a presidente da fundação, sempre com a gente, Cristina, uma querida, Fernanda com a gente, Maitê, Elton, João Pimentel, que compartilhou nosso trabalho, obrigada, João. A Maitê perguntando, entre os anos 90 e 2000, o prédio ficou sem uso algum. Exatamente, Maitê, entre 90 e 2000, além de ter ficado sem uso algum, como a Larissa mostrou aí, foi um processo de abandono e depredação muito grande. Para quem não conhece o solar, gente, a gente coloca lá em exposição, inclusive, só para vocês terem ideia, a capela do solar serviu para o sepultamento dos familiares da heroína Benta Pereira, por exemplo, de muitos padres jesuítas. Só para vocês terem ideia, os túmulos foram saqueados, as pessoas procurando alianças, dentes de ouro, alguma riqueza jesuíta, porque quando os jesuítas foram expulsos, especulava-se que eles teriam deixado tesouros escondidos nas suas fazendas. Então, o solar ele foi completamente depredado. O que as pessoas não conseguiam levar, elas raspavam. Muitas dos grandes altares, eles eram entalhados em ouro, né, em pinturas em ouro. Então, o que as pessoas não conseguiam levar, a gente tem grandes colunas em que elas são raspadas. E é algo muito... eu e Larissa e a Valquíria temos um projeto lá chamado Memória do Solar, né, Larissa? E a gente encontrou, por exemplo, detalhes do teto da sacristia original do século XVIII, uma madeira incrível de lei, que servia de cercado de galinha, para vocês terem noção. O Dilcimar está perguntando, o Dilcimar, nosso amigo, perguntando qual é o endereço. O solar ele fica na estrada que liga Goitacazes a Tocos, Dilcimar, e ele é hoje o edifício mais antigo de Campos ainda de pé. Como a Larissa bem falou, a data inicial da construção dele é de 1652. Portanto, hoje é o edifício mais antigo que a gente tem em Campos ainda de pé, né? Ele foi restaurado, como a Larissa falou, no final ao longo da década de 90, e aí só depois, que aí a Larissa vai contar a parte boa da história, né? A gente vem, Fran, nossa amiga, também está aí, a gente vem com a história da implantação do arquivo para cuidar desse acervo incrível, porque Larissa até aqui, gente, contou a história do solar.
Aí agora a gente vai falar para vocês, vocês queridos que estão aí em casa e quem também está ouvindo, porque a gente tem que lembrar que a nossa live vai para a TV Câmara, então a gente também tem os queridos telespectadores em casa. A gente tem que lembrar também que, como eu falei no início dessa live, além do solar, nós temos o arquivo, que cuida de uma documentação, gente, para quem está em casa, para quem está aí nos ouvindo. Se o solar é de 1652, gente, vamos contar para eles, Larissa, que o nosso documento mais antigo é de 1649, quando sequer nós cogitávamos ser uma vila. Então, a Larissa vai contar para a gente, Larissa, o processo de implantação do arquivo, como isso se deu, de onde surgiu essa ideia. Bom, gente, antes de começar a falar da implantação, eu tenho que deixar aqui um grande abraço para o Freitas, nosso chefe e idealizador do arquivo, que está aí acompanhando a live de casa, e para a Cláudia também, que é a nossa restauradora, que está com a gente já há muito tempo, ela é mais antiga que eu e a Rafaela no arquivo, Claudinha já é patrimônio do arquivo. Isso. Pessoal, como eu havia falado com vocês, já havia, né, uma demanda pela criação de um arquivo na cidade, demanda essa criada pelos pesquisadores da região. E também porque parte desse acervo documental ele ficava espalhado, né? Existe até hoje uma quantidade que está em mãos de particulares, mas haviam várias instituições que acumulavam esses documentos, mas que não tinham condições de guardar e de conservar e de fornecer para os pesquisadores, né? Nem tinha ainda essa política. A política de arquivos no Brasil ela é muito recente, né? Então, o que aconteceu? Parte dessa documentação vinha se perdendo, né? Então, o arquivo, ele chega na cidade num momento crucial. Ele chega tarde, mas ele chega num momento crucial. Ele chega para salvar, né, essa documentação que estava espalhada, que estava se perdendo, e para possibilitar as pessoas a terem acesso a essa documentação hoje da maneira que tem, né? Então, o Freitas foi o idealizador, junto com a professora Lana Lage, da UENF, do projeto de implantação. Esse projeto ele começa como vinculado a um projeto de extensão da UENF, tanto que a UENF e a FENORTE dão um total apoio para a implantação do arquivo, contribuindo desde com bens materiais, né, com mesa, cadeira, com básico funcionamento, até com estagiários. Mas o arquivo, ele, por essência, ele é um arquivo do município, então era preciso também que o município, naquele momento, abarcasse esse projeto. E aí foi através do Fernando Leite, na época, presidente da Fundação Cultural Oswaldo Lima, esse projeto foi levado a ele pelo Freitas e pela professora Lana Lage, e o Fernando abraçou essa ideia e fez com que esse projeto do arquivo saísse do papel, dando todo o apoio que ele pôde à época. Então, o arquivo, ele também foi criado por uma lei, e isso é muito importante, que instituições sejam criadas por uma lei para que elas tenham a garantia da sua existência e da continuidade do seu trabalho. O arquivo ele é criado no dia 18 de maio de 2001, por uma lei proposta pelo vereador Dr. Edson Batista, à época, e ele leva aí cerca de um ano sendo adaptado ao seu novo uso. Ele já estava restaurado, né, mas algumas adaptações eram necessárias. Para quem não sabe, no entorno do arquivo, por exemplo, a gente tem um sistema de drenagem de água de chuva. As paredes são enormes, gente. As paredes têm quase 1 metro de espessura. Então, esse sistema de drenagem, ele é importantíssimo para que o ambiente não fique úmido e isso não prejudique a conservação dos documentos, né? Que a gente trabalha com suporte em papel, então não pode ser úmido o ambiente. Além disso, a gente teve, por exemplo, instalação de sistema de para-raio, de superpostes, enfim, uma série de adaptações que levaram cerca de 1 ano para serem concluídas, efetivadas. E aí o arquivo, ele passa a funcionar no dia 28 de março de 2002, né, 1 ano depois. Então, esse ano a gente está completando aí 19 anos, agora em maio. Não sabemos ainda como vão ser essas comemorações, mas independente de quarentena, quando a gente retornar, certamente teremos alguma comemoração, tá, gente? Aguardem. Algum evento nós faremos. Então, nem que seja online, né? Nem que seja online, mas vai ser presencial. Também. Até lá, eu creio nisso. Então, pessoal, o arquivo, a partir do momento que ele é criado, ele começa a receber documentos produzidos pelo poder público, pela municipalidade, principalmente, porque, afinal de contas, é a finalidade da sua criação, é recolher documentos da municipalidade, no arquivo público municipal. Mas, ao longo do tempo, por ser o único lugar
apto a receber esses documentos históricos, o arquivo ele se torna um grande centro documental. A gente hoje tem uma massa documental enorme, nós temos 6 depósitos, né, 6 depósitos em funcionamento, que guardam jornais, guardam documentação da administração pública, e aí a gente tem prefeitura e tem Câmara, né, porque a Câmara atuava antes da criação da prefeitura. Temos acervos particulares, temos aí, Adriano, sim, temos um acervo cartorário riquíssimo, riquíssimo. A gente tem lá em conta cerca de 32 mil processos do acervo cartorário que passam por um tratamento constante, tá? Desde que eles chegaram, eles estão conosco por conta de um convênio. Que você está falando sobre isso, aí mostrar para quem está em casa, para vocês entenderem, gente, para vocês entenderem. Quando a Larissa está falando, são mais de 800 metros lineares de documentação, então eu queria mostrar para vocês. A gente preparou um vídeo do recolhimento ao trabalho que é feito, para vocês entenderem perfeitamente a fala da Larissa, e por isso eu quis tanto essa live. Então, vou mostrar um vídeo agora para vocês de como foi o processo de recolhimento, e aí, em cima dele, a Larissa vai falando justamente sobre toda essa documentação, que é a documentação existente no arquivo. Olha como ela foi recolhida, gente. E essa era a forma de conservação desses documentos no antigo sexto NUR, que ficava no Fórum Municipal, né, essa documentação cartorária. E aí é como a gente trata essa documentação, né? Há um processo de identificação inicial, de tratamento técnico com a higienização, né, desses documentos, para a gente tirar essas sujidades mais severas, a numeração também desses documentos, para a gente saber se está faltando partes ou se ele está completo. E a gente tem nossas estagiárias maravilhosas aí trabalhando nesse trabalho que é pesado. E depois a gente passa pelo procedimento de restauração, né? E a gente tem a Cláudia, a Ana Paula, nossa estagiária, a Cláudia, nossa funcionária, fazendo esse tratamento. E é importante, gente, depois que esse processo ele é tratado, aí sim ele fica disponível à pesquisa, né? Que é a nossa sala de consulta. E sobre esse tratamento, gente, o Arquivo de Campos ele é o único que possui laboratório de restauração no interior do estado do Rio de Janeiro. Então, ele faz um trabalho que é pioneiro, porque antes dele não existiu outro laboratório, e que hoje ainda assim é único. Tá? A gente trabalha com todo o maquinário que existe, por exemplo, na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, com uma restauradora extremamente capacitada, treinada para isso, que também treina os estagiários que estão lá com a gente hoje, né? Cada um deles passa um pouquinho pelo setor para aprender um pouco desse trabalho, isso é importante, né, também. E aí, pessoal, esse trabalho, é o trabalho que faz mágica, é o trabalho que encanta quando a gente vê sendo feito. A gente tem um documento que é completamente deteriorado, danificado, roído, que sofreu ataque de inseto, que está úmido, né? Aqueles, por exemplo, que vieram do fórum, que vocês viram aí a foto, vocês imaginem como a gente recolheu esses documentos, né? Eu lembro que algumas pessoas que trabalhavam lá relatavam que tinha um bicho morto na época. Foi um cenário. A gente tem o Elton assistindo a nossa live. Elton, boa noite. Ele trabalhou, era mais de uma equipe anterior à nossa, então ele pegou resquícios desse trabalho inicial também. Era um trabalho bem pesado. Nós ainda pegamos, nós estamos lá há 13 anos, esses documentos de entrada também muito pesados. E para quem está em casa, para poder entender o que a Larissa falou sobre a questão também do laboratório de restauração, a Cláudia está aí com a gente, o quanto esse trabalho, gente, é minucioso, incrível, é a pérola realmente do arquivo. A Larissa falou, faz mágica, é a minha menina dos olhos. Eu trouxe um pequeno vídeo aqui para vocês, que é um vídeo de apresentação que a gente mostra sobre o trabalho de restauração, e eu gostaria que vocês assistissem, porque a gente mostra como a gente não pode fazer essa live lá do arquivo, mostrar para vocês um documento deteriorado e um restaurado. A gente trouxe aqui um exemplo para vocês de um vídeo que nós já tínhamos de apresentação de um documento do Visconde de Asseca, em condições originais, ou seja, ainda não restaurado, e um documento da Benta Pereira, um documento do século XVIII, já restaurado pelo nosso laboratório de restauração e conservação. Então, eu vou passar o vídeo aqui para vocês, ele está bem curtinho, vou compartilhar a tela aqui para vocês. Dá o play. Quando o documento chega aqui no arquivo, ele tem que ser higienizado. A higienização que a gente faz realmente é a higienização manual, na maioria das vezes.
ser hoje do Estado de depois de higienizado, numerado, na maioria das vezes o que a gente faz é fazer a identificação desse documento. Especificamente no dia que eu mostrei que eu estava trabalhando, era uma combinação do Visconde de Acesso. É um documento do início do século XIX, em que o Visconde de Acesso, olha só, gente, o procurador citava José de Carvalho, que era um floreiro em suas terras, que não pagava os aforamentos. Se eu não me engano, era uma terra que ficava já na fazenda chamada Fazenda Passarinho, que até hoje existe. Fazenda Passarinho, hein, gente? Ele consegue assinar o Zé de Carvalho para que no prazo determinado, se não pagasse os aforamentos, fosse expulso dessa terra. Esse papel é um papel de baixa qualidade, portanto, vocês podem ver que tem ataque de insetos, ele tem muitos danos, é um papel de baixa qualidade. Ele sofreu também com a qualidade da tinta orgânica. Essa tinta causa muita transposição, acidificação do papel. No dia que eu gravei o vídeo, eu falei sobre a dificuldade de leitura. É uma tinta, uma escrita cursiva, de difícil leitura, é uma escrita rápida, vocês podem ver. Obviamente, quem trabalha no arquivo historiador fica nessa etapa de identificação, sofre um pouco, mas tem que ter paciência, tem que fazer a identificação tipológica do documento, gente. Tem que identificar as partes que estão presentes no documento, tem que dizer qual é o assunto de que trata esse documento e também qual é o período em questão. No caso aqui, é o documento do início do século, conforme eu falei para vocês. Início do século XVIII, hein, gente? Tudo isso, o documento ele vai passar para um outro setor, para o laboratório de restauração. E esse documento aqui é um documento que está com cheiro forte, está com as folhas quebradiças. Então, lá no laboratório de restauração, outro profissional ele vai passar por testes da composição do papel, também tem tipo de restauração se vai ser uma máquina nova, se a restauração vai ser feita na mão. Mas o trabalho final, que é outro vídeo que eu vou mostrar para vocês, o trabalho final, que é muito interessante, você fala que a mágica desse arquivo é que, quando o documento é disponibilizado por pesquisadores, esse aqui é um outro exemplo, que eu dou para vocês um documento já restaurado, esse aqui é o da Benta Pereira, o inventário de testamento da Benta Pereira, por exemplo, o resultado final é esse daqui. É um documento novamente maleável, com cheiro de folha nova, tá vendo? Ó, ele tem maleabilidade, a folha não está mais quebradiça, não está acidificada. Você vê os novos reparos feitos pela restauração, toda a cor é produzida no laboratório. A cor é aproximada do documento, mas não é exata, para garantir a autenticidade e a qualidade do documento. Isso é muito importante a gente frisar para vocês, que todo o segredo tem a encadernação, a costura do documento, que ó, vocês podem ver, é feito pelos nossos profissionais, toda a margem de segurança, com todos os testes que têm que ser feitos. Eu posso abrir aqui para vocês verem a perfeição do trabalho. Nosso laboratório de restauração é o único do interior do estado, e isso nos causa muito orgulho, eu sempre falo, da qualidade do trabalho. Vocês podem ver que apesar, e aí então, o documento, depois de restaurado, ele vai entrar em base de dados através de uma planilha. A ideia é que esse banco de dados, uma vez que a gente tem internet, fica disponível para o pesquisador, a gente ainda não tem essa fase, o pesquisador tem que nos mandar as informações para a gente buscar, e o documento fica condicionado nessas caixas, dentro do depósito, e aí, é só você vir nos visitar, que a gente disponibiliza o documento para vocês. A gente editou um pouquinho o vídeo da nossa maneira para não ficar tão grande, mas eu queria que a Larissa falasse sobre essa etapa final aí da restauração, como é que ele fica disponível para o público, como esse documento finalmente chega às mãos do pesquisador. Bom, a gente faz os atendimentos aos pesquisadores de uma maneira extremamente personalizada, né? Como nós ainda não temos, essa é uma pergunta do Everton, a gente ainda não tem esses documentos em meio digital, nem num site ainda para consulta, mas nós fazemos esse atendimento por meio da própria página do arquivo ou do e-mail. Então, por exemplo, Everton, se você quiser conhecer, saber se o arquivo tem documentação da sua família, você envia para a gente um e-mail com os nomes das pessoas a serem pesquisadas, o período
em que elas viveram, onde elas viveram, e aí, através dessa base de dados que a Rafaela citou no vídeo, a gente consegue localizar. Nessa base, a gente insere as informações principais de alguns desses documentos, né? Óbvio que a gente ainda não conseguiu inserir tudo em base, mas nós temos uma quantidade bem significativa, são cerca de 9.000 processos hoje em base de dados, então se você passar esses nomes para a gente consegue fazer essa busca e te retornar, falar, olha, Everton, a gente tem um inventário, um testamento, um processo de uso capião, da qual a sua família participou, tá? Então, é um atendimento muito personalizado mesmo, a gente atende um a um, e quando a gente não tem esses nomes na base de dados, a gente também indica outras possibilidades, né? A gente tem tal acervo que ainda não está completamente tratado, mas talvez nele você possa encontrar alguma informação nos jornais. Então, nosso atendimento é feito dessa forma, tá bom? Se você precisar, se qualquer pessoa que estiver assistindo aí, assim que passar esse período de quarentena, quiser ir lá ao arquivo fazer pesquisa, fazer visita, vocês podem ir, tá, gente? O arquivo ele é aberto à comunidade, não é só para pesquisa acadêmica. E é importante a gente falar disso. Nem só visita escolar também, tá, gente? A gente vai ter um bloco sobre questão de visita escolar, mas é importantíssimo também que vocês que estão aí assistindo a live, gente, vocês podem visitar o arquivo, as nossas visitas são incríveis. O Everton está perguntando se é Fazenda Passarinho no Carvão. Exatamente, o Everton. Quando a gente encontrou esse documento, eu fiquei encantada, porque eu já passei pela fazenda, eu e a Larissa, procurando uma outra fazenda. E encontrar o documento do aforamento inicial ao Visconde de Aseca é realmente algo incrível, né? Então, por incrível que pareça, mesmo trabalhando lá há 13 anos, a gente ainda se depara com documentos raros, incríveis. Nós encontramos há pouco tempo agora também, a equipe do arquivo vai colocando os links aí, gente. Coloca, por favor, o e-mail que o pessoal pode entrar em contato com a gente. A gente achou há pouco tempo, está sendo restaurado, né? A avaliação dos bens do Visconde de Aseca aqui na região, que é uma raridade também. Larissa, eu queria que você falasse um pouco agora também sobre, que é uma coisa que a gente tem investido muito nos últimos anos, sobre as atividades do arquivo enquanto instituição. Além das atividades arquivísticas, as demais atividades. Então, eu queria que você falasse sobre as atividades que o arquivo faz voltadas para o seu aniversário. O que o arquivo tem feito ao longo desses anos? É isso que eu quero que você fale para o pessoal. Nossa. Olha, nós temos feito muita coisa, gente, muita coisa. Além do trabalho de tratamento documental, que é um trabalho exaustivo e um trabalho a longo prazo, mas a gente percebeu ao longo do tempo que nós estamos lá e também pelo que já tinha sido iniciado pelo Freitas, que havia uma necessidade de se aproximar mais das pessoas, da comunidade acadêmica e também da comunidade não acadêmica, né? Então, nós começamos a fazer eventos abertos ao público externo. Então, todo mês de maio, nós temos aí o aniversário do arquivo, em que a gente sempre comemora com uma exposição que fica aberta durante o ano para visitação, e aí pode receber qualquer pessoa, né, desde escolas, como a Rafaela comentou, até a pessoa que estiver passando por ali, tem curiosidade, nunca entrou, pode entrar para conhecer, porque a gente vai conhecer a exposição e vai fazer ainda uma visita guiada, tá? Porque nossos estagiários estão lá, são guias treinados, contam toda a história do solar e também da colonização da região, e aí eles vão fazer um atendimento a vocês. Então, além do aniversário do arquivo, e aí esses aniversários são lindos e trabalhosos, né? O último que nós fizemos, gente, foi com a temática da imigração sírio-libanesa, para ser específica, foi no ano de 2019. E aí, através de uma parceria que nós fizemos com a TV Câmara, Fred está por aí também assistindo a gente, diretor da TV Câmara, nós começamos a gravação de um documentário chamado Memórias da Imigração. Esse documentário está sendo finalizado, mas já tem um teaser, está lá na página do YouTube da Rafaela, depois vocês entrem lá no YouTube também para dar uma olhada, todos os nossos vídeos produzidos estão lá, tá? E foi um trabalho que está ficando assim, o teaser já ficou incrível, mas o documentário final vai ficar mais ainda. E esse trabalho foi tão importante, tão significativo para a gente, mas foi também para a comunidade sírio-libanesa. E isso chegou até o cônsul do Líbano, no Rio de Janeiro, né? Seu Alejandro Bittar veio ao aniversário do arquivo, ele veio fazer a abertura da exposição, e foi assim, um momento muito marcante, né, na história do arquivo, desde do
dos anos que eu tô lá, assim, eu acho que foi um momento muito marcante, né? No outro ano, no ano anterior, em 2018, nós fizemos a exposição sobre o monitor campista, Testemunho da História, que gente, se tivesse funcionando, o Monitor seria hoje o segundo jornal mais antigo do Brasil. Nós temos lá a coleção completa, que foi da Biblioteca Municipal, e a coleção que foi do próprio jornal. Então, a gente tem a coleção quase completa, né, com as edições mais antigas. A gente tem a edição de 1834, a primeira, gente. É de uma riqueza histórica, documental, é um acervo, assim, extremamente rico, rico demais, demais. Para quem está em casa, gente, é muito importante vocês ouvirem isso que a Larissa está falando. A gente está com mais de 40 pessoas na live. Depois que a gente solta isso na internet, isso atinge 2.000 pessoas. Gente, a gente tem o Monitor Campista, que seria hoje o segundo jornal mais antigo do Brasil em circulação. A gente está falando da história da imprensa nacional. 1834, isso está guardado nas paredes do arquivo. Hoje, o acervo original é da Câmara Municipal, em parceria com o arquivo, que é o local de guarda dessa documentação. Quero fazer uma live especial sobre o Monitor Campista e com o Vitor e o Wellington também, para que todo campista valorize, porque as nossas lives, gente, elas têm o intuito exatamente disso. O Gontran está aí com a gente também. É isso que você está falando. A questão é a valorização da história de Campos, gente. Essa história é tão rica, tão incrível, e que às vezes não é conhecida pelo campista, não é conhecida regionalmente. O Daniel Junqueira, maravilhoso, ali de São Francisco. A gente tem, quando eu estou falando da região, gente, porque tudo isso estava ligado ao que a gente chama de norte-noroeste. Então, a gente está falando sobre a memória de Campos e região que está guardada nas paredes do Arquivo Público Municipal. Isso é muito importante. Quando as pessoas falam assim, São João da Barra perdeu a história documental na enchente da década de 60. Perdeu boa parte da história documental, porque a gente ainda tem muita coisa lá no arquivo. Consequentemente, São Francisco, São Fidélis, Itaperuna. Então, é muito importante que todos de casa saibam disso, né, Larissa? Uhum. A nossa documentação, respondendo o que o Wellington perguntou, né? Ela é da região, na verdade, né? Do que um dia foi Campos e vai além desses limites que a gente conhece hoje dos municípios do entorno, tá, Wellington? Então, a gente tem documentação São Fidélis, São Francisco, São João da Barra e de outras regiões um pouco mais longínquas também, não só de Campos. Mas aí, como eu estava falando, dos eventos que a gente faz, né? Então, essa exposição, por exemplo, do Monitor, ela foi realizada em 2018, mas ano passado ela esteve na Câmara Municipal. A gente tem uma parceria muito bacana com a Câmara, não só com a TV, né, com a TV também, porque a gente faz um programa com eles hoje lá, o Pílulas da História, apresentado pela Rafaela, depois a gente vai falar disso um pouquinho, mas a Câmara ela tem dado um grande apoio, um apoio importante na conservação, no cuidado, principalmente do acervo do Monitor Campista, que é da Câmara e está sob nossa guarda hoje, esse arquivo que veio do jornal, né? Então, por conta disso, ano passado, a Câmara recebeu no Festival Doces Palavras a exposição do Monitor Campista, tá? Essa é uma das exposições. A gente teve também a Memórias do Açúcar, que nós conseguimos com a família de uma usina aqui da cidade, alguns objetos emprestados. Temos também um fundo que trata dessas usinas, o fundo do sindicato, do antigo sindicato do CICERJ hoje, né, das indústrias sucroalcooleiras do Rio e do Espírito Santo. Então, a gente ilustrou essa exposição com os documentos e com os objetos que nos foram emprestados à época. Ficou também muito bacana. Pessoal, Rafaela, a gente tem aí o vídeo do aniversário do arquivo. Vamos colocar para o pessoal ver um pouquinho. A Ângela está pedindo uma indicação. Eu gostaria de indicação de livros sobre a história de Campos. A gente vai te dar, tem uma lista, a gente tem uma bibliografia boa, mas lembrar que todo mundo que está assistindo a live, que está colocando comentários aqui, vai concorrer a um sorteio que a gente vai fazer do livro do Couto Reis. Deixa eu mostrar para vocês aqui, gente, a capa antes de colocar. A capa do Couto Reis, que é um livro, uma edição de luxo que nós lançamos no aniversário de 10 anos do arquivo. É um manuscrito de 1785, está disponível lá no arquivo, mas eu acho que vocês concorrerem a esse livro, e não é só ao livro, tá, gente? O que eu queria contar para vocês é que
O livro ele vem acompanhado de um mapa, um reconhecimento que foi feito de toda a região. Deixa eu mostrar o mapa aqui para vocês também, deixa eu interromper esse aqui para mostrar o outro. O reconhecimento que foi feito de toda a região, em que, gente, é de uma beleza inacreditável. Esse mapa aqui é em tamanho original no livro, tá, gente? Ele mostra toda a região de Campos, ele vai, na verdade, até o norte fluminense, tá, gente? Todo o norte fluminense. Então, a gente vai sortear esse livro para vocês hoje, para os comentários aí. Boa sorte para todo mundo. Eu tenho certeza que vocês vão amar, mas a gente vai colocar também, Ângela, a bibliografia para vocês, tá? Vou soltar agora o vídeo que a Larissa pediu, mostrando um pouco do aniversário do arquivo, do que é feito aqui. Deixa eu dar o play, né? Aí. Isso. Esse é o cartaz, né, da comemoração do ano passado. Aqui é o evento acontecendo. Uma homenagem que a gente fez para o Freitas, né, nosso chefe vitalício. Eterno diretor. A cadeira do seu dele Jorge, Luísa. Isso aí. Aqui é o lançamento do teaser. A equipe da TV Câmara aí, uns queridos, Fred, Lohane. Isso. Esse projeto, gente, Fred está aí assistindo a gente, ele tá, eu vou pedir para a equipe do arquivo, a gente dá muito trabalho para essa equipe, gente. Coloca, por favor, o link do teaser do Memórias da Imigração, por favor. Eu quero mandar um abraço imenso para o Fred, para a Lohane, nossos parceiros. Fred está aqui. A gente está gravando agora, para quem está em casa, gente, a gente interrompeu devido à quarentena, um documentário sobre o Farol de Santo Tomé. Vocês não têm noção do que a gente tem descoberto sobre a torre, né, a construção da torre, mas também sobre a localidade do Farol de Santo Tomé. Eu tenho certeza que vai ser um documentário não só inédito, mas que vai mexer, vai impactar muito os campistas. Eu falo, eu fico aqui, ó, completamente arrepiada, porque a gente tem feito descobertas, inclusive nesse período da quarentena. Vai ser um documentário, gente, fantástico, fantástico. Eu tô doida para a gente poder voltar a trabalhar. E também sobre as usinas canavieiras. A gente tem feito uns levantamentos, Fred está me lembrando aqui. Então, a gente está na quarentena, mas a gente tem trabalhado muito de casa para levar conteúdo de qualidade para vocês. Lembrando que no canal do YouTube da Câmara, a gente, da Câmara Municipal, a gente tem uma playlist com o canal do Pílulas da História, de tudo que é produzido em parceria. E também existe agora um canal meu do YouTube para poder colocar todo esse conteúdo lá. Tá ok? Vamos lá. Isso aí. Pessoal, respondendo aqui a uma pergunta, a gente tem um espectador, falou que tem um exemplar, o Everton, tem uma edição antiga do monitor. Everton, vai ser um prazer receber a sua doação, tá? Assim que a gente retornar as nossas atividades normais, a gente entra em contato com você, ou você pode deixar também no inbox o seu contato, seu e-mail, que a gente vai combinar de fazer o recebimento dessa doação, fazer o termo, tá bom? A gente vai adorar receber você lá para tomar um café e levar o jornal para a gente também, tá bom? Exatamente. Lembrando que a gente faz tudo com termo de entrega, termo de doação. Justamente isso é importante para quem faz a doação também, tá, gente? Faça sempre a doação pedindo esse respaldo, para que no futuro você possa ter as garantias legais de que esse material vai ficar lá guardado, bem guardado, não só para o arquivo, mas para toda a instituição de memória, para que isso for feito. Larissa, eu queria que você falasse agora sobre algo muito especial que a gente tem feito, que é uma atividade que a gente tem dado ênfase, tem estudado sobre, tem pedido para os nossos estagiários, para os nossos funcionários se desdobrarem em estudos, fazerem cursos, inclusive nessa quarentena. Os meninos que estão aí assistindo a gente, um beijo grande, mandaram relatórios para a gente hoje desse trabalho. Eu queria que você falasse um pouco sobre as visitas guiadas que são realizadas no arquivo, voltadas à educação patrimonial, utilizando a educação patrimonial como metodologia privilegiada. Queria que você explicasse para quem está em casa o porquê da gente fazer isso, por que enfatizar tanto a educação patrimonial. Gente, depois de tantos anos trabalhando no arquivo, trabalhando também como professora, né, que nós somos também professoras, a gente percebeu que não há
outra maneira de a gente formar um cidadão com um olhar sensível para o patrimônio, se não for através da educação patrimonial. Isso tem que começar quando eles são pequenos, né? Eles têm que começar quando a gente é criança, a gente tem que sensibilizar desde pequeno. Uma criança que faz uma visita ao arquivo, provavelmente ele vai lembrar dessa visita para sempre na vida dele, até a vida adulta. Assim como eu lembro dos patrimônios que eu visitei quando eu era criança, a Rafaela também. Então, a gente tenta fazer uma visita extremamente atenciosa com a preparação, primeiro, com o treinamento dos nossos estagiários, né? A gente tem todo um material produzido para que eles estudem, para que a gente acompanhe eles fazendo essas visitas, para que a gente faça também intervenções quando necessário. Mas temos agora, mais recentemente, a gente produziu alguns materiais com atividades que têm como foco a educação patrimonial. Então, nós temos, por exemplo, joguinhos, quebra-cabeça, né? Nós reproduzimos algumas penas, né? Para quem não sabe, da escrita paleográfica, né? Da escrita com a pena, com a tinta, nós fizemos uma reprodução, não é a tinta ferrogálica como originalmente, né? Mas a gente faz um processo de envelhecimento do papel, a gente criou uma canetinha de pena com uma tinta para as crianças escreverem e verem como né, a escrita de um documento do século XIX. A gente tem uma série de outras atividades que são adequadas à idade do visitante. E aí a gente tem também um videozinho que mostra essas visitas, né, essas atividades sendo desenvolvidas. Pode colocar aí que eu vou falando. E nós atendemos além, olha aí, a Yasmin, que é a nossa estagiária, recorde nas visitas, adora fazer as visitas, o Freitas também, que fez nessa ocasião, uma visita técnica, que nós também recebemos, né, além dos grupos escolares, grupos de universidades, professores. Aqui várias das visitas que a gente tem realizado ao longo desses anos. Esse foi um projeto muito bacana, nós fizemos com crianças de escolas municipais, e aí eles fazendo algumas dessas atividades. Olha aí, reprodução de documento, da pena, desenho para colorir, né? Então, isso é uma maneira que a gente tem de chamar a atenção dessas crianças para esse patrimônio, de sensibilizar, de fazer com que elas tenham vontade de conhecer esse patrimônio. E além do que a gente faz dentro do próprio arquivo, né, do próprio solar do colégio, a gente, às vezes, sai um pouco dos nossos limites, assim, físicos, né? Nós fizemos, em 2017, o projeto Arquivo Vai Escola, que teve uma curta duração, mas a gente quer retomar ele em breve, mas foi um projeto incrível. Nós rodamos o município de norte a sul, visitamos cerca de 20 escolas do município. Então, a gente fazia uma palestra na escola, num determinado dia, falando sobre o patrimônio da localidade. Então, nesse momento, a gente fazia com que essas crianças enxergassem o patrimônio que estava no seu entorno, né? Para eles entenderem que o patrimônio não é só o arquivo, o Rio Paraíba, os prédios do centro histórico da cidade, o próprio museu, mas é o que está do seu lado, no seu entorno. E aí essas crianças ficavam super instigadas e depois eles iam até o arquivo para visitar também, tá? E aí nós fizemos isso por muitas escolas e deu super certo, a gente quer voltar em breve a fazer esse trabalho. Além desse projeto, nós temos uma preocupação em levar o arquivo para espaços onde as pessoas não têm oportunidade de nos visitar. Então, nós fizemos recentemente, também ano passado, fizemos algumas edições do Arquivo Itinerante. E o primeiro deles foi incrível, também foi um projeto muito bonito, que contou com muitos parceiros. Esses parceiros deram, assim, uma cara diferente para esse projeto, né? Deram uma roupagem diferente. A gente falou de memória, mas a gente também conseguiu levar um pouco de carinho, de atenção, principalmente nessa primeira edição, que foi no Asilo Monsenhor Severino, que na época estavam com os idosos do Monsenhor e os idosos do Asilo do Carmo, né? Então, foram oferecidos uma série de serviços para esses idosos e também uma programação cultural para que eles participassem, né? Tinha uma parte aberta ao público e tinha uma outra parte acontecendo lá dentro, especificamente para os idosos. E aí eu não vou citar os parceiros aqui, porque eu tenho medo de ser injusta e esquecer de alguém, mas foram muitos e cada um deles foi extremamente importante nesse trabalho. Depois a gente repetiu algumas edições do Arquivo Itinerante na Estácio, fizemos na Associação Brasileira de Odontologia também, com algumas crianças de escolas municipais lá, que depois foram ao arquivo, conhecer o arquivo. Então a gente tem essa preocupação de fazer com que o arquivo não fique só dentro do solar, mas que ele seja conhecido pela população campista
que a gente possa, com isso, descentralizar, né, essa questão cultural, porque há um discurso ainda de que a cultura ela tem que estar no centro, ela não tem que estar no centro, ela tem que estar na cidade inteira, como um todo. Né? As pessoas têm que acessar, ela tem que ser democrática. Todo mundo tem direito, né? A cultura ela é um direito constitucional, então todo mundo tem que ter acesso. Então, dentro das nossas possibilidades, a gente tenta fazer isso, né? Fazer com que a comunidade se aproprie também do que é seu, se aproprie do arquivo que é dela também. É isso, maravilhoso, maravilhoso, lá, exatamente isso. O Talvan está falando o seguinte: a gente está aqui na live para falar tudo, Talvan, você está certíssimo. Estive há alguns anos pesquisando sobre minha participação no esporte amador na década de 70. Infelizmente, o arquivo não recebe do poder público os investimentos que merece para sua manutenção. Talvan, o que acontece? A gente sabe que a cultura no Brasil, no geral, ela sofre muito, né? Porque ela é a primeira ponta de corte quando há um momento de crise, né? Esse é um assunto muito delicado, mas que a gente tem que falar. Então, a cultura no Brasil, ela vem... Eu vou até botar a pergunta aqui para todo mundo poder ver. A cultura no Brasil, ela já vem sofrendo há muitos anos. E no momento de crise que a gente vive atualmente, mais ainda. Eu tenho muito que agradecer a Cristina Lima, porque ela é muito sensível em nos ouvir. Acho que a Larissa concorda comigo, né? E eu acho que a base do diálogo é o mais importante. Eu já fico muito feliz de onde nós viemos, em que em muitos momentos nós não fomos ouvidos, era difícil até que nos ouvissem, a gente tinha que bater muito na porta para conseguir ser ouvido. A Cristina é muito sensível a nos ouvir e fazer realmente o que ela pode dentro das limitações que ela tem. O solar do colégio, gente, ele é um edifício tombado pelo IPHAN, como a Larissa bem falou, e sendo tombado pelo IPHAN, ele recebe vistorias anuais. Todos os anos a gente recebe uma equipe do escritório de Cabo Frio que realiza essas vistorias, né? A do ano passado não aconteceu, porque o escritório também está passando por uma série de dificuldades e estava para acontecer agora nesse primeiro semestre, nós estamos aguardando. Então, a prefeitura, o solar, ele pertence ao ENF, ao Estado, na verdade. E ele é cedido, o uso do solar é cedido à municipalidade, à prefeitura, para ser mais específico. Então, a prefeitura sabe que, sendo um edifício histórico, tombado pelo IPHAN, do Estado cedido à municipalidade, que tem que haver todo esse cuidado, né? É óbvio que a gente não funciona nas condições ideais, nas condições que a gente gostaria. Por exemplo, no relatório 2019, que nós acabamos de apresentar, eu pedi muito por um ar-condicionado na sala de consulta. A sala de consulta é um espaço que a gente não pode ligar ventilador, porque um ventilador poderia, o vento pode bater num documento e danificar um documento, um jornal, por exemplo. Muitas vezes a gente não pode sequer abrir a janela, porque o vento que vem de fora também pode rasgar uma página de um documento raro, de um jornal. Então, há necessidade de instalação de um ar-condicionado. Cristina está muito empenhada nisso também, mas há todas essas dificuldades, a gente sabe disso. A gente corre muito atrás, gente. A gente se candidata em todos os editais que vocês podem ter noção, né? Agora mesmo a gente está concorrendo, está escrevendo para concorrer, na verdade, pelo terceiro ano consecutivo, né, Larissa? Terceiro ano, ao prêmio Rodrigo Melo Franco. Nós já ganhamos menção honrosa, mas o dinheiro mesmo, né, um investimento, é o que a gente precisa. Então, a gente corre muito atrás. Nós já tivemos projetos com o BNDES, com a Petrobras, mas esses projetos têm escasseado. O João Pimentel, que é um grande incentivador, sabe como funciona a questão da cultura, não só em Campos, mas no estado, eu tenho certeza que também sabe como tudo isso tem acontecido. Mas eu queria que vocês de casa soubessem que o tamanho do nosso empenho, o projeto Arquivo da Escola foi um exemplo disso. Larissa falou, nós íamos com o nosso carro, gente, a essas escolas. Me ajuda a lembrar aí, Larissa, farol, travessão, os nossos carros, nosso combustível. Mas por quê? Porque era um projeto incrível, porque valia a pena, porque essas crianças depois, com o ônibus da Secretaria de Educação, elas iam até o arquivo e era fantástico ver toda
ver o nosso projeto concretizado naquela ação que nós sonhamos há tanto tempo, né? Então, é isso que eu queria que vocês soubessem. Eu queria falar aqui um pouquinho sobre a pergunta do Alcimar Ribeiro, tio da Júlia Batista, nossa estagiária. Ele faz uma pergunta falando sobre como que esse material documental é utilizado nas restaurações e fala um pouco também da questão do nosso patrimônio, que anda sendo, né, anda se perdendo, o nosso patrimônio material, né, as edificações, pelo que eu entendi da pergunta. Sim. Inclusive, Alcimar, agora ontem. Ontem, exatamente, Alcimar, a gente tem uma luta imensa para conservar o nosso patrimônio documental, mas eu acho que a gente tem seguido no caminho certo. Essa questão do patrimônio histórico, né, das casas, dos casarões, do patrimônio edificado em si, ele é uma questão mais delicada, porque ele pode ser tombado, isso até o Genilson comentou um pouco na live de sábado, né, mas ele é particular também, ele não precisa necessariamente ser público por ser tombado, ele pode ser tombado e ser particular. Então, a conservação desse patrimônio, ele fica a cargo do seu proprietário. Inclusive, o município, nesse caso, ele não pode intervir com dinheiro, porque há uma lei, a Lei de Responsabilidade Fiscal, proíbe esse tipo de emprego de dinheiro. Você não pode empregar o dinheiro público num bem privado, né? O que o município faz para incentivar essa conservação é dar uma isenção fiscal, né? Isenção de IPTU, uma cota, não é o IPTU inteiro, mas uma cota. Mas o que falta justamente nesses proprietários desses casarões, além da condição de restaurar, mas o que falta é fazer eles entenderem a importância e a riqueza que eles podem ter nas mãos se esse bem estiver conservado. Inclusive, o conjunto, né, desses bens na área central, por exemplo, se eles estivessem bem conservados, eles seriam um chamariz para o turismo histórico, né? A gente teria uma rota histórica no centro da cidade. Então, há uma questão que passa pela conscientização, né, desses proprietários em manter os seus imóveis bem conservados. A gente tem o Copan, né, com o Conselho do Patrimônio Cultural do município, que tenta fazer dentro das suas possibilidades. A Cristina é presidente do conselho, a gente tem outros conselheiros aí super atuantes que tentam fazer o que podem, né, mas há ainda alguns problemas com relação a isso. Eu espero que um dia isso seja superado, né, que a gente não tenha mais que lamentar pelos prédios que estão caindo, né, que a gente possa falar com orgulho dos prédios que a cidade conserva, além do solar. E a gente está sempre batalhando lá no arquivo, enquanto o nosso arquivo ele é um arquivo histórico, ele é um arquivo permanente. A gente está sempre batalhando, sempre batendo na tecla, gente, do turismo histórico. Campos é uma cidade que tem potencial de turismo natural, né, de uma paisagem natural, mas a gente bate muito na tecla do turismo histórico, da nossa região central, da nossa Baixada, o roteiro do colonizador. Nós, lá no arquivo, já montamos alguns roteiros. Então, também fica aqui um apelo para todo mundo que está ouvindo a live, que a gente tem que criar demanda, é assim que funciona, de nós batalharmos pela implementação de um roteiro de turismo histórico na nossa região, porque merece. O Fabiano, nosso amigo, está te elogiando aqui, Larissa, com notório sabor pela historicidade da nossa cidade e região. Quantas atividades desenvolvidas no arquivo? A democratização e o acesso à cultura, além do centro histórico, se mostra cada vez mais necessário. Isso aí, Fabiano. Isso. Fabiano, que também foi um parceirão nosso, num curso que foi feito, né, de culinária tradicional, com influências indígenas, africanas, foi um sucesso, né, Fabiano, esse curso, tem alguns anos já. Porque eu não vou contar para vocês há quanto tempo a gente está lá não, sabe, para não entregar na cidade. Mas tem um tempinho. O César está falando, eu imagino como vocês lutam para manter, eu estou sem óculos, então eu estou querendo ficar bonita, mas estou sem óculos, aí eu não enxergo muito bem não, gente. Para manter as histórias do nosso patrimônio e repassar para todos. E, gente, essas lives, elas são legais para que todos fiquem sabendo como funciona. Só para vocês terem noção, gente, o laboratório de restauração, ele não é barato para se manter. Um documento realmente para se realizar a restauração é algo custoso. Além de toda a técnica empregada, que é absolutamente incrível, como eu falei para vocês, a Cláudia, a nossa restauradora, ela tem praticamente 20 anos de experiência. Fora todos os cursos, tudo que ela já fez, são 20 anos de experiência na prática empregada. Queria que vocês soubessem que cada folha de restauração custa quase R$25.
Então, é algo, manter um laboratório de restauração é o nosso árduo trabalho todos os dias, para que cada documento possa ser restaurado. A água que se usa, gente, não pode nem ser água mineral, é uma água desonizada, ela tem que ser purificada. Então, todo o trabalho é muito específico, todo o trabalho é muito técnico empregado naquilo dali, só para que vocês saibam exatamente como funciona. O César está falando assim, é lastimável e notório que muitos proprietários de imóveis históricos não se importem em preservá-los. E é lastimável também que muitas vezes fazer a compensação seja mais interessante, como a gente falou na live de sábado, né? Do que deixar o edifício cair. Isso também é muito complicado e eu acho que a gente tem que fazer uma outra live sobre patrimônio também, patrimônio no geral, porque é um assunto que rende, não tem jeito, né? Muito. Rafaela, tem o último vídeo dos projetos e eventos, coloca só para o pessoal ir vendo o que a gente tem feito por último. Sim, vou passar aqui para só um minuto. Só um minutinho. Deixa eu compartilhar a tela. Aí. Deixa eu dar o play. Olha, esse foi do Arquivo Vai Escola. A primeira escola, nós conseguimos, como a gente estava fazendo na época a Memória do Açúcar, a exposição de Memória do Açúcar, a gente conseguiu levar as crianças numa usina de cana-de-açúcar, para elas verem como que isso funciona, né? E dessa tradição que é mantida até hoje. Aqui, participação na Bienal do Livro, a gente sempre está lá com o stand na Bienal, lançamos o Lamego na última, curso de Capitania Cidade, em parceria com a Câmara, quase 200 inscritos, foi um recorde também, né? E aí o Memórias da Imigração, no ano passado a gravação do documentário, foi emocionante, né? O Arquivo Itinerante, a nossa programação e os parceiros aqui no Monsenhor Severino, os idosos assistindo a apresentação, fazendo unha, cabelo, a parte externa aí que foi aberta ao público, né, que recebeu também visitantes, e a exposição do monitor que ficou na Câmara no final do ano passado, né, para ser visitada lá na época do Festival Doces Palavras. Esses são só alguns, tá, gente? São só as últimas edições. Gente, eu queria que vocês olhassem, focassem, deixa eu tentar botar bem aqui, voltar um pouquinho, deixa eu voltar 10 segundos. Essa imagem dessa escola, olha isso, gente, olha essa escola, a quantidade de alunos, esse auditório, e vocês não têm noção, gente, quando é diferente você falar sobre a história de Campos, e quando você vai a uma escola, por exemplo, no Carvão, e você contar sobre a história local de fato, você tentar levar as minuciosidades do local. Quando nós fomos ao Farol, a gente tentou falar sobre as técnicas de fabrico dos barcos, sobre chuvisco, sobre o mar do Farol. Então, gente, é um projeto fantástico. Fazer educação patrimonial de verdade é incrível, né, Larissa? Muito, muito, muito. É maravilhoso, assim, a gente realmente é privilegiado de trabalhar com o que gosta, assim, eu acho. Tem uma pergunta, eu acho que ficou para trás, do Dilcimar, estava lá em cima. Ele estava falando sobre, eu acho, o corredor logístico do Porto do Açu. Isso, perfeito. Tem um projeto na RJ 244, Porto do Açu, até a BR-101 por Tocos, com intenso trânsito de carretas pesadas, se isso não irá prejudicar as estruturas da edificação. Dilcimar, o que acontece? Pelo que a gente viu do projeto, ele não passa exatamente na estrada que existe hoje, ele passa um pouco mais distante dali do solar. Então, assim, a gente também acredita que, num caso de ameaça, né, à estrutura, esse trânsito pesado, a gente vai ter uma interferência do IPHAN, né, que é o órgão fiscalizador, já que é um bem tombado a nível federal. Então, a gente está atento a isso também, e se qualquer coisa que for feita ali no entorno, o IPHAN também está. Para você ter uma ideia, se a gente for colocar iluminação, a gente tem uma distância mínima para obedecer, a gente não pode colocar um poste, por exemplo, colado no prédio. Então, eu acredito que com a estrada, né, se ela for trazer algum tipo de dano estrutural para o prédio, a gente pode recorrer ao IPHAN, sim, para poder intervir nesse projeto, mas eu acredito que não vai ser tão próximo assim do solar, não. Tá bom? Mas fica aqui um apelo também, gente, isso é algo muito importante.
Porque o que, que acontece? Como tem que passar o mineroduto, eles estão fazendo, o gasoduto, na verdade, não o mineroduto, eles estão fazendo, eles têm que contratar empresas de arqueologia, chamada arqueologia de contrato, e eles fazem levantamento arqueológico, estudo arqueológico das áreas pelas quais vai passar os dutos, vão passar os dutos. E, na verdade, muitas vezes, quando se encontra material arqueológico de interesse, essas empresas do porto têm que fazer compensação na região. O arquivo nunca recebeu essas compensações. Essas empresas, só no início, se eu não me engano, lá por volta do ano de 2011, 2012, a Prumo nos procurou, mas depois nunca mais. É muito importante que essas empresas façam compensação nas instituições da região, no arquivo, no museu, na Casa de Cultura de Goytacazes, na Casa de Câmara e Cadeia de São João da Barra. A gente não pode deixar essa compensação ir simplesmente para o Estado do Rio de Janeiro. Não que o Estado do Rio de Janeiro não mereça, gente, mas se o dano está sendo causado localmente, se esses artefatos estão sendo encontrados aqui, as instituições que têm que receber a compensação são as instituições locais. E nós não estamos sendo acessados e não encontramos mecanismos de acessar essas empresas. Então, vocês que estão nos ouvindo, fica o apelo também para que, se vocês conhecem administradores, porque isso aqui é uma rede, para que, se de fato vai haver compensação, para que elas procurem as instituições de memória, as instituições de guarda, as instituições de cultura locais. A Casa de Cultura de Conselheiro Josino, que também, a Casa de Cultura daqui, que está precisando. Então, é mais um apelo que eu faço nesse sentido. O Wellington está aqui perguntando como faz para agendar visita. Wellington, você só precisa nos mandar um e-mail, já colocaram o e-mail aí, mas eu vou pedir para colocar de novo, através do arquivo de campus 2001@gmail.com, mas você pode entrar em contato também através do arquivo, do Facebook do arquivo, que ali no Messenger a gente também fala com você por ali, e as visitas, como eu falei, elas podem ser individuais, em grupo, escolares. É só falar para a gente como você deseja, para a gente arranjar o formato ali com os nossos estagiários que fazem uma visita incrível para vocês. A Catarina, pelo visto, já foi e falou, é grandiosa a visita guiada no Arquivo Público Municipal. Então, muito obrigada, Catarina, que já foi lá. Então, eu fico muito feliz. É isso, colocaram até aí. Tem um pedido aí de live para Benta Pereira, hein? Opa! É a Caterine, através do perfil da Marcela Calil, que ela avisou que ela estaria nesse perfil, pedindo uma live sobre Benta, hein, Rafaela? Vamos fazer uma live. Vamos providenciar. Merece sim, uma live sobre Benta Pereira, é verdade. É isso aí. Gente, eu acho que é isso. Larissa, você tem alguma coisa para finalizar, para falar para quem está em casa? Eu gostaria só de convidar quem ainda não conhece, ou quem conhece e está com saudade, assim que for possível, para voltar ao arquivo, lá fazer uma visita, ver o trabalho que tem sido desenvolvido, ver o trabalho competente dessa equipe, né, e a equipe toda, né, nos nossos estagiários, nossos funcionários, todo mundo é muito empenhado no trabalho que desenvolve lá. Então, eu deixo aqui o convite para fazer essa visita e conhecer o nosso trabalho, o nosso solar, e divulgar, ajudar a gente também a divulgar esse trabalho que é tão importante. É isso, pessoal. O Dilcimar está fazendo esclarecimento aqui. Não tem ainda uma linha definida, que é um ponto a ponto mais curto e econômico. É uma rodovia e não um tuboduto, e vai passar por tocos, não vai passar por tocos, e sim por Donana. Obrigada pelo esclarecimento, Dilcimar. Já está como nosso professor de live aí, tá? A Maitê já levou os alunos, falou que pretende voltar, que o arquivo é um lugar maravilhoso. Obrigada, Maitê. Volta sim, leva seus alunos assim que isso tudo passar. Gente, eu quero agradecer toda a audiência de vocês. Nós atingimos picos maravilhosos. Antônio, vamos fazer o sorteio do livro. Eu vou pedir para o Felipe, que é o nosso encarregado tecnológico, de fazer aqueles sorteios, colocar os nomes de quem comentou aqui. Então, ele vai fazer através de um aplicativo. Eu vou filmando. Pode deixar aí, a gente filma tudo ao vivo, faz pela página do arquivo, aqui no Facebook mesmo, tá? Os visitantes podem tirar fotografias do interior do arquivo? Podem tirar. Gente, uma coisa muito bacana que a Larissa mencionou rapidamente.
Além das visitas guiadas para grupos normais ou individuais, o arquivo também faz visita técnica. Ricardo, beijo grande, nosso chefe lá do Ricardo. A gente faz visita técnica também. As visitas técnicas são voltadas para grupos de profissionais ou grupos de estudantes que desejam conhecer melhor a metodologia de trabalho do arquivo. Então, na visita técnica, a gente é uma visita mais extensa, em que a gente mostra como funciona o cotidiano, o dia a dia de trabalho, os setores, a divisão e os arranjos de trabalho. Então, a gente também realiza esse tipo de trabalho, além de cursos de paleografia e oficinas de restauração e conservação. Normalmente, a gente faz isso no mês de maio. Isso não vai ser possível, né, por conta de tudo isso que a gente está vivendo, mesmo que a gente volte logo, a gente tem toda uma preparação que tem que ser feita. Mas a gente vai fazer esse ano, se Deus quiser. E também em parceria com a Câmara, a gente sempre, desde o ano passado, na verdade, a gente faz o curso de História Regional e a gente também estava programado para fazer esse ano, é um curso fantástico, e esse ano a gente também tem a intenção de fazer um seminário de História Regional aberto ao público, chamando profissionais que desenvolvem estudos sobre história local. A gente ainda vai fazer isso, se Deus quiser, então fica o convite para todos vocês. Acompanhem nossas redes. A gente, ali pela página do Facebook, a gente dispara sempre esses materiais, nossas pesquisas, tudo que a gente tem feito, tá bom? Isso. Larissa, quero te agradecer por ter apresentado para quem está aqui em casa, foi ótimo. Muito obrigada por ter participado. Agradecer a todo mundo que participou, comentando da live. Pode deixar aqui, eu não sei se pela hora a gente vai conseguir fazer hoje, mas no máximo amanhã a gente faz o sorteio do livro, pode deixar, fiquem ligadinhos aí. A entrega só vai poder ser feita depois que passar a quarentena, né? Até porque o livro está lá no arquivo, mas está bem guardado, fiquem tranquilos. E a gente vai disponibilizar de novo uma bibliografia aí na página para vocês ficarem ligados, atentos. Uma dica, gente, a página da Câmara Municipal Memorial Biblioteca Campistana tem muitos livros de história regional disponíveis online. A Câmara, sempre nossa parceira, fica a divulgação, tá bom? Beijo, boa noite. Beijo, gente. Obrigada. Fiquem ligados aí na nossa página, tá bom? Beijo grande. Tchau, gente. Tchau, Lala. Tchau, tchau. Tchau, tchau.